É só esse o pedido. Te peço porque eu sei que a tua obra, ela é assim, profunda e maravilhosa. Não posso esperar outra coisa de ti, Senhor. De ti eu não posso esperar nada menos que transformação nessa noite. Toma a sua igreja, tem chamado o teu povo, tu a ama, tu zela pela sua igreja. Então toma ela nas tuas mãos, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Deus me deu um tema, e eu conversando com a Bruna, e eu falei para ela assim: o tema é uma pergunta perturbadora. O tema nessa noite, ele me perturba, ele me causa um pouco de inquietação. E não é hoje que eu estou com essa inquietação, porque eu venho em Timóteo, Filipenses, Deus vem mexendo muito. É um tempo que eu estou um pouquinho falando um pouco menos, introspectivo. Deus mexendo, falando assim: se reinvente, meu filho. E é um tema que mexeu, porque o tema é entendido ou convencido? É uma pergunta que Deus me fez. Meu filho, você é aquele que entende, ou você é aquele que é convencido por mim? Então é uma pergunta que, se você for olhar amplamente, ela tem muito a ver com nossos dias. Porque se você olhar hoje, você olha para um lado, conversávamos isso mais cedo de manhã, você vê muita superficialidade dos cristãos. Se você abre um pouquinho a visão para o que está acontecendo no mundo, você vê a dureza. A paixão pelos prazeres subiu o tom. Se você for mais, vamos olhar um pouquinho para dentro de novo, você vai ver uma coisa crescendo no nosso meio. Foi falado na aula hoje, o termo evangélico não praticante. Se a gente continuar olhando para dentro hoje, a gente vai para um outro termo, também de dentro da igreja, que estão partindo para fora, os desigrejados. Ainda falando desse ambiente dentro. E aí, a gente falando de dentro para fora, a gente vai falar da apostasia. Então, se tem um tempo para a gente ser confrontado com esse tema, é você sair daqui pensando se você é entendido ou convencido. Porque tem uma diferença, eu vou te mostrar que tem. Toda essa situação que eu te falei até hoje nos mostra uma coisa: que tem muita gente que não se permite e nem está sendo convencida pelo Espírito Santo. E se não estamos sendo convencidos pelo Espírito Santo, estamos num tempo de resistência. E aí me deixa em crise, porque assim, como poder resistir aquele que tem que se inclinar para ver o que acontece na face da terra? Aquele que Davi vai falar no Salmo, que ele coloca tudo como estrado debaixo dos seus pés. O rei sentava no seu trono e tinha uma pantufinha que ele colocava os pés. E Deus está falando que é esse que se assenta no trono, e que o mundo e tudo mais era como poeira dos seus pés. Como pode o homem resistir e não ser convencido por aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas? E aí, mais um pouquinho, ainda introdução, quero te trazer mais uma dificuldade. Quer ver uma coisa? Não procurem a fundo sobre o que eu vou te falar. Existe uma MC hoje em voga, que ela é muito pior, juventude, que é Anitta. Muita coisa. Terrível. E ela se parece com uma coisa que você coloca na panela, coloca óleo, milho e estoura. É pipoquinha. Não vá a fundo sobre isso. O nível de depravação é ladeira abaixo. Não vá atrás disso, eu estou te falando. Ela me chega no show e ela ajoelha, estão falando assim, eu vou usar o termo sem vergonha. Aí vamos falando assim, pipoquinha, rainha. Eu estou usando o termo sem vergonha. Ela ajoelha e dá para ver nos lábios que ela está orando. Muito obrigado, meu Deus. E aí eu fico, Senhor, peraí, o que é isso? Eu consigo me curvar diante de um Deus, estão me ofendendo,
daquilo que eu sou em cima de um palco, coisa grotesca, o que essa artista faz. E ela ora agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ela é entendida ou convencida? Então esse é o nosso cenário. Esse é o cenário que você vai ver na novela das 7, falando que uma mulher, ela pode estar na função do ministério de louvor e dançar sexualmente, e ainda assim estar na igreja. Então olha o cenário, olha o problema que nós estamos vivendo hoje. E aí fica essa pergunta no ar. A igreja, os cristãos, você na sua posição, eu, somos entendidos ou convencidos? Para que a gente entre um pouquinho no contexto, Paulo vai morrer. Mais à frente, no capítulo 4, ele vai falar assim, olha, na minha primeira defesa ninguém me assistiu, porque era a primeira prisão dele. Ele quer um suporte, não tem. Mas ele vai falar assim, ó, o Senhor, no versículo 17, no 4, me assistiu e me fortaleceu. Então, tranquilo, ele foi livrado da boca do leão. Só que, segundo Timóteo, o leão vai pegar ele. E o leão aqui é Roma e a morte. Por isso que a Livinha falou muito bem, às vezes estar no campo de batalha não quer dizer que não iremos sofrer danos. O que é que Paulo está falando aqui nesse contexto de epístola de 2 Timóteo? Deus vai livrar ele, sabe agora de onde? Do meio da morte. Porque o apóstolo vai morrer na mão de Roma. Então esse é o contexto, ele está passando o bastão e está escrevendo ao seu filho Timóteo na fé. Então Paulo vai perder a cabeça, ele vai falar que ele está sendo oferecido como libação. E aqui a gente precisa entender algumas coisas para entrar no que Deus quer falar no capítulo 3. Se você olhar do 1, capítulo 3, do 1 ao 9, Paulo está dando um raio-x do que eu acabei de te apresentar. Ele vai falar que os homens serão egoístas, avarentos, ímpios, amantes de si mesmos, traidores. É ou não é o nosso contexto? Mas amantes dos prazeres, ele vai falar isso. Isso é um cuidado tanto para a juventude, tanto para os mais maduros. Ele vai citar esse raio-x. E nos versos do capítulo 3, do 10 ao 13, ele vai falar assim para Timóteo, o cenário é terrível, Vandes. William, está tudo se desfazendo, mas ele vai falar para Timóteo assim, ó, no 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, a minha fé, minha paciência, meu amor, a minha perseverança. Ele fala assim, Timóteo, é isso. Deus está falando para a gente nessa noite, juventude, meus irmãos, o cenário é esse. Mas aí ele põe o dedo e Timóteo fala assim, mas você tem seguido o meu ensino? Tem seguido aquilo que a palavra diz? Porque Paulo, ao mesmo tempo que traz o monstro, ele está falando assim, eu te apresento o remédio. Segue o que eu tenho proposto para você. Está muito ruim para mim e para a tua família? Tá. Está muito ruim para criar filho? Está. Tem muita preocupação em torno do jovem? É lógico. E muitos pais, se não vigiar, serão perturbados quanto a isso. Mas aí Deus, através de Paulo, está dando um remédio. Olha, segue de perto, Timóteo, aquilo que eu tenho ensinado para você. Fica aqui, porque esse é o melhor caminho. Então Paulo está falando, olha para o ensino, para aquilo que eu já tenho ministrado sobre você. E lá no 14, que é o que nós lemos, ele vai falar 3 coisas. Ele vai falar assim, quanto a você novamente, permaneça nas coisas que você aprendeu e aquilo que você tem convicção, ou foi convencido. É aqui que Deus começa a falar conosco. Depois de um cenário ruim, ele fala, você precisa seguir o que eu tenho falado. E agora ele fala assim, quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Sabe, meus irmãos, eu vim para o Evangelho aos 22 anos. E com 24 eu estava casado. Só que dos 12 ao 22, a minha vida fez assim.
Nunca fui tanta coisa, mas dos 12 aos 22 eu vivi inúmeras experiências, mas muitas experiências sexuais. Mas eu comecei nesse caminho podre muito cedo. Para você ter noção, com 17 para 18, mais ou menos, eu estava casado. Eu morei com uma menina aqui, na Monte Lindo, do meio do primeiro para o segundo ano do ensino médio. E ali vivi mesmo, ela tinha um filho. E dali eu comecei a me perder com outro, traindo uma série de coisas. Então, com 22, quando Deus me chama e me coloca na vida da Valquíria, eu já tinha uma bagagem pervertida muito grande. Somente isso. Não matar, não. Somente isso. Não usei drogas, somente isso. Uma perversão muito grande, muito cedo, muito precoce. E eu venho com 22 e com 24 estava casando. E eu passei por uma experiência que me deixou com vergonha nesses dias. Eu falei, Senhor, Deus me chama com uma coisa simples que você já deve ter passado. Um ente seu que fica entre a vida e a morte, está internado. Bastou isso para o Senhor quebrar as defesas do meu coração e me tirar daquela vida e me transformar e começar o processo. Um simples internação do meu pai e uma amputação de perna me fez babar e chorar. E eu quero... Por que eu estou te contando esse pequeno testemunho? Porque ali eu fui convencido de uma coisa que marcou a minha vida e tem marcado até hoje. Santidade. Mesmo sem conhecer isso aqui muito bem, mesmo sem conhecer nada da palavra, Espírito Santo gerou uma profunda convicção de que eu deveria ser santo. E foi tão forte que em 1 ano e meio, nos meus processos carregando salgado da Capitão Arruda para Tomazinho, em 2 anos eu estava casando. E o nosso pastor conhece a história, porque meu padrinho junto com a pastora Janice. Olhando para isso, o Senhor falou assim, meu filho, lembra mais do passado. Lembra um pouquinho mais da garra que tu tinha para lutar. Porque eu vim também do relacionamento, junto com a minha dignífica, que não era exemplo para nada. E brotou de mim o desejo de ser santo e acertar as coisas. Uma profunda convicção de fazer aquilo que agrada a Deus. Paguei preço, fui morar numa casa muito ruim, enchentes ao rodo, paredes descascando, telhado, enfim. Mas uma coisa estava em paz com Deus. É de que eu estava buscando aquilo que Ele me convencia. E é isso que Paulo está fazendo com Timóteo aqui, meus irmãos. Ele fala assim, olha, permanece naquilo que você aprendeu, ou seja, naquilo que somos entendidos. Mas ele vai falar aí para Timóteo, vai falar assim, ó, naquelas coisas que você tem convicção. Paulo está afirmando que Timóteo foi convencido. Paulo não tem dúvida que Timóteo foi convencido por Deus. E sabe o período que ele foi convencido? Na tenra-idade. Porque ele vai falar assim, ó, lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo 1,5, ele vai falar assim, ó, recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e também em sua mãe, Eunice. Ele vai falar assim, ô Timóteo, eu sei que você foi convencido. Agora, a pressão está tão grande sobre você que você precisa olhar um pouquinho para as suas raízes. Sabe, juventude, Deus está nos chamando a isso. Eu sei que a vida de alguns tomou um caminho muito difícil, porque deixamos de olhar para as nossas raízes. Sabe, se eu for olhar no passado, minha raiz é péssima. Me perdoe ser franco. Contei uma conturbação enorme. Se eu fosse olhar para trás e falar assim, ganhar inspiração para fazer o que é certo diante de Deus, estava lascado. A não ser pela honestidade do meu pai, pelo coração sensível da minha mãe. Mas nos demais, mas com Timóteo não. Mas nunca faltou alguém para chegar perto de mim e falar assim, tem mais de Deus para a tua vida. Vai falar assim, esse caminho não é bom para você. E Paulo está falando de Timóteo, olha, lembra?
Permanece daquilo que você aprendeu. De mim. Ele está dizendo isso. E da sua mãe e da sua avó. E é importante que a gente fale sobre raízes. Porque a gente precisa fazer uma avaliação hoje de quem nós somos diante de Deus. Então Paulo está falando, olha, eu vou apelar tanto para aquilo que eu ensinei, quanto para as suas raízes. Tem filhos que estão tomando um caminho que não teve esse exemplo dos pais. Deixando de olhar para as raízes. Sabe, e eu quero te falar mais, meus irmãos, não tem desculpa. Se falta apoio, inspiração nas suas raízes, seu contexto familiar, aonde você nasceu, as palavras que liberaram sobre a tua vida, ainda assim não é desculpa para a gente viver agarrado nas garras do pecado. Não é. Paulo apela porque Timóteo teve essa graça. Você pode não ter tido, mas sempre teve um Deus te chamando à mudança. Como hoje, um Deus tentando assim, batendo na porta do teu coração, tentando te convencer. É sobre isso que eu vim falar com você hoje. Porque assim, as nossas raízes vão nos levar a construir uma identidade. E sabe qual é o nosso problema? Paulo está exortando a Timóteo a fazer alguma coisa. Você tem duas raízes, Timóteo. Você caminha no natural e no espiritual. Ninguém aqui caminha no espiritual de segunda a sexta. Isso não dá. É natural e espiritual. Mas ele está falando assim, olha, eu sei que você foi convencido. Agora, quem vai reger a tua vida? O natural ou o espiritual? E essa é uma palavra muito oportuna para jovens. O que vai reger a minha e a sua vida, Lívia, Walter, Isabelle, Pâmela? O natural? As palavras contrárias? O lugar humilde que você mora? Bacia, tomazinho, buraco quente? O contexto conturbado da minha família? Uma irreverência? Uma libertinagem total? Eu vou ser regido por isso. Paulo está exortando a Timóteo. Vai ser regido por isso? Ou por aquilo que é espiritual e eterno? Porque ele vai falar assim, palavras sábias que podem te tornar sábio para a salvação. Ele está falando para Timóteo. Então aqui a gente tem uma decisão para tomar. E uma reflexão. Você é entendido? Você aprendeu até aqui sobre as coisas de Deus somente? Ou elas estão conseguindo te convencer? A palavra te convence? Ela me convence? Como eu usei o breve testemunho, eu fui convencido de uma forma absurda para acertar a vida, mesmo sem conhecer a palavra. Tu acha que Deus mudou? Mudou, não. Não mudou, não. Quem muda somos nós. Travamos igual a jumenta de Balaão. A morte ali é travada. Travada. Quem trava somos nós. Então eu quero agora te falar, te confrontar, se nós de fato somos convencidos. Quer ver uma área terrível? Casamento. Sabe por que hoje eu entendo por que eu estou à frente por um período da juventude? Porque eu passei por um estágio chamado casamento. Casamento te exige pegar o orgulho, o ego, botar no bolso e engolir assim. Escola maravilhosa, juventude, igreja, é o casamento. Mas existe uma palavra que ela precisa te convencer dentro dessa área. Você que está se preparando para casar, você que não. Efésios 5:25 vai falar o quê? O marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a mulher tem que ser submissa ao marido assim como a Cristo. Agora a minha pergunta é a seguinte: isso te convence, Maria? Ou você só aprendeu sobre isso? E aí, Wesley? Fábio? Amamos como Cristo amou a igreja? Quem está do nosso lado? Meu irmão, isso é perturbador, essa pergunta que Deus nos fez. Porque Deus está falando assim, Leonardo, peraí, senta aqui para me ouvir um pouquinho. Até agora, com mais ou menos 15 anos de caminhada para 16, de tudo que você estuda, que eu vivo estudando, eu amo conhecimento.
ele põe o dedo em mim e fala assim: e agora? Você estuda muito, ok, mas o que te convence? E aí? Dentro da área do casamento, isso te convence, varão? Meus irmãos, isso te convence? Pois deveria. Efésios 5 precisa te convencer. Porque se não somos convencidos, somente entendidos, somos qualquer figura dentro de casa, menos um marido cristão. Está pegando, o pastor usa esse termo, está pegando muito para mim e para você. Se o teu nível de entrega nessa área não é Efésios 5, e você, jovem, que está pensando em casar, é isso que Deus espera de você. É esse nível de entrega. Então às vezes a juventude romantiza muito, quando que na verdade Deus está chamando para um nível muito grande de sacrifício dentro dessa instituição casamento. E aí a gente entra um pouquinho numa área, dentro dessa área da intimidade. 1 Tessalonicenses 4. Eu vou abrir, não deu tempo para mim anotar essa. 1 Tessalonicenses 4. 4. Só esse que eu vou ler aqui com vocês. 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqui não dá para... Ela só não me aperta como homem casado, ela pega todo mundo. E principalmente aqueles que namoram. Porque ou isso nos convence, ou a gente vai bagunçar como as coisas já estão lá fora. Não dá para chegar aqui e entender 1 Tessalonicenses e não levar para o seu namoro. E não levar para as conversas, marido, que você tem no WhatsApp. E não levar para os possíveis flertes que podemos ter, quando Deus não nos permite fazer isso. Então, dentro dessa área, que fala muito a juventude, mas fala aos mais maduros também, como é que está a nossa posição quanto à imoralidade sexual? Porque eu não sei você, mas o tom, o posicionamento das mulheres e dos homens hoje em dia, não vou falar só de um lado, os dois. Desde mínima roupa a homens que não usam nem a sua roupa íntima de baixo, que andam por aí balangando para lá e para cá. Então, estamos convencidos que ainda hoje, em 2023, Deus está pedindo santidade da gente? Isso aí te convence? Ou você só sabe que existe um Deus santo, como a Pipoquinha? Ela sabe. Ela fala que Pipoquinha é um personagem. Então ela divide personagem de quem ela é. Isso é impossível. Isso é impossível, esquizofrenia. Não dá. E aí a gente vai lá para a santidade. 1 Pedro 1,16. Sejam santos porque eu sou. Essa é uma das marcas mais básicas, que mais vai mexer com a minha e com a sua vida. Ou se é perturbador de eu chegar para você e falar assim: tu é entendido ou convencido? Há uma profunda restauração e renovação com você quanto ao termo santidade. E aí vamos falar de outro, que está ligado diretamente, meu pastor, aos relacionamentos, que é o perdão. Ainda hoje a gente acha que isso está na nossa... Nunca esteve, nem nunca vai estar na sua mão. Quer ver a máxima das boas novas de Deus? A gente está falando de missões. Sabe o que mais Deus espera de você, missionário, futuro e potencial, que vai ganhar as nações? É que você saiba ganhar um presente. É que você saiba receber. Não é dar, não é fazer, não é ir, não é não. A primeira coisa que Deus espera dentro das boas novas é que você saiba fazer uma coisa: receber o perdão que Ele te dá. Primeiro presente que eu, o diácono Leonardo e a diaconisa Wanda, ganhamos quando viemos para Cristo. Porque existia um escrito de dívida contra eu e você. E Ele assume a pancada no meu lugar e me dá um presente: perdão de pecados. Mas aí temos um problema. Será que isso nos convence?
Como é que a gente faz com os dissemelhantes entre a gente? Aquele que é diferente, aquele que mente, aquele que faz fofoca, que é arrogante, que é soberbo, que é diferente de você. Perdão de fato te convence, me convence? A gente flui? Pois estamos, como o pastor falou, não, eu tenho que sentir. Não temos, não, meus irmãos. Então, jovem, essa palavra é para você. E aí a gente tem o medo do amanhã. Quer ver o remédio para o medo do amanhã? Mateus 6, 25, do 25 ao 34. Não andeis ansiosos quanto que é vez de comer ou vestir. E quanto ao medo do amanhã? Você confia nessa segurança? Para que não venha andar ansioso. Eu te confesso que eu estou numa batalha terrível contra isso. Porque eu fui descobrir nas minhas andanças de conhecimento que ansiedade é pecado. Porque sabe qual é a raiz da ansiedade? Falta de confiança em Deus. Porque você acha que está na tua mão e fica... estou parado, eu estou enfermo. Você acha que está na tua mão. Entende, Paulinho? A gente acha que está na nossa mão. Boleto. Não sabe nem se está vivo daqui a 10 segundos. Então sabe o que tem me perturbado hoje? Porque eu descobri que a minha ansiedade é pecado. Não parar de romantizar, é pecado. Ela explode na patologia, mas ela tem fruto e origem na falta de conhecimento de Deus, de confiança nele. Então a gente precisa saber se somos convencidos de que o amanhã está seguro com ele. E a gente precisa fazer uma outra coisa também. É parar de ser resistente ao que Deus tem. Meus irmãos, eu tinha esse recado para dar para você aqui nessa noite. Então eu te falei de um grande cenário. Paulo, em 2 Timóteo, está olhando o nosso cenário. Ele vai falar que esse cenário se cumpre nos últimos dias. E quem está vivendo os últimos dias? Somos nós. Até a vinda de Jesus. Então esse é. E ele vai falar assim, quanto a você, segue de perto o que eu te ensino. E ele vai falar mais. Eu tenho certeza que você... Olha o caminho de Timóteo. Ele aprende. Talvez seja diferente de alguns. Talvez tenha que ser diferente de eu em alguma área. Ele aprende e é convencido e tem convicção. Aí agora, a gente precisa saber o que vai fazer daqui para frente. Provérbios 18:10 diz assim, o nome do Senhor. Isso aqui, meu Deus. O nome do Senhor é uma torre forte. Aí ele fala assim, eu creio que isso tanto se cumpre como é profético hoje. Ele fala assim, o nome do Senhor é uma torre forte. Aí quem escreveu o provérbio vai falar assim, os justos correm para ela e estão seguros. Olha o que Salomão está falando. Que o nome dele é torre forte. E que os justos correm para lá porque sabem que lá tem segurança. Mas para correr, nós precisamos ser convencidos. Senão, a gente está sofrendo até hoje. Se você não se convencer que está lascado, está quebrado, está todo embaraçado no pecado, e que se você correr para ele é torre forte, a gente está sofrendo muito. Mas é muito. Se você não entende, não vê ele, se isso eu estou falando para você que ele é torre forte, se isso não te convence, você está sofrendo, meus irmãos. Está dando murro em ponta de faca. 1 João 4,18 fala assim, no amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe por quê? Sabe por quê? João está falando assim, o medo que vocês estão, esse terror, está dizendo uma coisa para mim que sou Deus. É que eu só sirvo para castigar. É uma coisa que a gente precisa desfazer. Mensagem do inferno na minha e na sua mente. É a mensagem de que ele é o Deus do chinelo 46, como eu calço, e que só quer dar chinelada quando você erra. Mensagem infernal essa. Diabólica. Ele é juiz sim, mas essa mensagem que Satanás fica falando está excluindo a graça.
está excluindo a misericórdia. Então levanta a cabeça, João. 1 João 4,18, juventude precisa de convencer. Precisamos perder o medo de Deus. Temor é uma coisa. Sabe, é medo de não romper, não avanço, porque eu sou feio, porque é isso, eu tenho pouco dinheiro, meu sonho não vai realizar, a porta não abre, e a gente vive nisso. E João está falando, olha, esse tipo de medo traz uma visão deturpada de quem eu sou como Deus.